Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje eu trago um vídeo importantíssimo, talvez um vídeo mais importante nos últimos tempos do canal, porque nós vamos falar sobre contratação emergencial. E uma grande dúvida da contratação emergencial é, Ricardo, eu preciso cumprir o artigo 72 inteiro? Eu preciso cumprir todos os passos do procedimento de contratação direta numa situação emergencial? A pessoa vai morrer, o paciente vai morrer, as pessoas estão desabrigadas, a escola está sem teto, será que eu não posso agilizar de alguma forma? Esse vídeo é para você que tem essa dúvida. Antes da gente começar, você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos, curte este vídeo, compartilha esse vídeo com os teus colegas lá do seu setor de licitações, por exemplo. Salva esse vídeo para assistir numa sexta-feira chuvosa, num sábado à tarde, né? Vai assistir licitação, vai aprender alguma coisa, meu filho. Vamos falar sobre contratação emergencial. A primeira pergunta que todo mundo faz é, Ricardo, a União Federal regulamentou a dispensa pelo formato de dispensa eletrônica, né? Eu sou obrigado a fazer dispensa eletrônica? Calma que a gente vai falar da emergência, mas aguenta porque isso é importante. E a resposta é não, você não é obrigado a fazer a dispensa eletrônica. Por que você não é obrigado? Porque a regulamentação federal vale para os órgãos federais, ou quando se estiver utilizando o recurso federal. Mas fora dessas hipóteses, você pode regulamentar a sua dispensa como você bem que entender, você entidade, né, você município. Você pode manter a dispensa de licitação como era feita na 8666, no formato físico. E veja só, mesmo que você tenha, eu já falei que isso é um erro, e se você está caindo agora de paraquedas no meu canal, depois vai assistir alguns vídeos sobre regulamentação da lei para você entender do que eu estou falando. Eu já falei que é um erro o município copiar regulamentação federal. Não cabe no município, não dá para implementar. Existem uma série de prejuízos quando você faz isso. Mas, se você já fez a sua regulamentação e já previu a dispensa somente no formato eletrônico, aí vem a pergunta importante. Ricardo, numa emergência eu também preciso fazer a dispensa no formato eletrônico? Quem vai responder isso é a própria regulamentação federal. Veja comigo na tela. A IN 67... ela vai falar o seguinte, ó, os órgãos e entidades adotarão a dispensa de licitação na forma eletrônica nas seguintes hipóteses: contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços de engenharia, nos termos do disposto no inciso 3º e seguintes do caput do artigo 75 da nova lei de licitações, quando cabível. Volta aqui comigo. Então, quando é que vai ser cabível? Quando tiver tempo, quando não tiver prejuízo, quando não existir um bem maior a ser protegido, quando o procedimento, se for feito eletronicamente, trouxer prejuízo para a situação real, para a situação de fato. Então, sempre que nos encontrarmos numa situação emergencial, calamitosa, prevista lá no artigo 75, como dispensa de licitação, você pode justificar a urgência, justificar a necessidade de celeridade, de pronta contratação, de imediata contratação e não realizar o procedimento eletrônico. Porque a própria IN, que você deve ter copiado, se você copiou a regulamentação federal, já diz quando cabível. Então você vai justificar e dizer, olha, não dá para esperar o procedimento, eu preciso contratar já. E aí vem a pergunta consequente, né? Tá, Ricardo, se isso vale para dispensa eletrônica, valeria para todas as demais disposições? Olha a pergunta, né? Será que eu preciso cumprir todas as etapas do artigo 72, que é o procedimento, é o rito da contratação direta, dispensa e inexigibilidade? Quem já me conhece sabe que eu não gosto de dar opinião sem ter embasamento jurisprudencial, principalmente em tribunais de contas. Por quê? Porque eu entendo que doutrina fala o que pensa. Doutrina é posicionamento pessoal do doutrinador, é o entendimento dele. Pode não ser compatível com o entendimento do Tribunal de Contas. Então, sempre que possível, eu evito colocar a doutrina. Hoje eu vou quebrar essa regra, no finalzinho desse vídeo eu vou colocar uma doutrina bastante interessante, só para me contradizer no vídeo, né? Mas quem me conhece, quem já fez curso comigo, quem é meu cliente em assessoria, sabe que eu evito ao máximo dar opinião que não seja embasada em jurisprudência do Tribunal de Contas que audita aquele órgão, aquela entidade. Vamos lá, quem vai responder essa pergunta pra gente, se a gente precisa ou não cumprir todos os itens do artigo 72, é o próprio Tribunal de Contas da União. Veja comigo na tela. Nas contratações diretas fundadas em emergência, ainda falava, só um parênteses, tá? Ainda falava da antiga lei, mas a jurisprudência é válida como paradigma.
fundadas em emergência, cabe ao gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo necessário à realização de procedimento licitatório em face de risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e de bens públicos ou particulares, além de justificar a escolha do fornecedor e do preço pactuado. E depois, também teve uma outra decisão. O dano reverso decorrente da falta de produto ou serviço que possa colocar em risco a saúde de pessoas se mostra muito mais gravoso do que o potencial dano ao erário decorrente da aquisição direta para remediar a situação, não podendo ser cobrado do gestor a prática de conduta diversa. Volta aqui comigo. O que ele está sinalizando? Ele está sinalizando o seguinte: o procedimento não é mais importante do que a finalidade. Sempre que eu tiver uma necessidade, eu tiver que atender uma necessidade que é premente, que é urgente, que vai me trazer um dano irreversível, eu vou dar preferência à contratação direta e posso sim passar por algumas etapas do procedimento de forma mais célere. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul foi ainda mais claro, agora já na égide da nova lei de licitações, quando editou um manual sobre calamidade pública. Ele foi ainda mais claro sobre esse aspecto de se poder reduzir o procedimento do artigo 72 ou até mesmo de se inverter algumas etapas, colocando a própria contratação na frente. Veja comigo o que o Tribunal de Contas do Estado falou. A contratação emergencial pode dispensar as formalidades exigidas pela lei de regência? Aí o Tribunal de Contas diz: não. A contratação emergencial precisa estar minimamente instruída em processo administrativo que a respalde, haja vista que a flexibilização conferida a situações excepcionais não pode dar suporte a irregularidades e abusos. E aí a lógica, a pergunta é a seguinte, o que significa instrução mínima do processo de dispensa de licitação? E aí o Tribunal de Contas responde: é imprescindível que fique comprovado no expediente a existência da situação de emergência ou calamidade pública, conforme a legislação vigente, bem como o nexo causal entre essa situação e o objeto da contratação direta. Podem ser utilizados todos os meios de provas possíveis em direito, como exemplo, laudos, relatórios, imagens, notícias, perícias, dentre outros. Volta aqui comigo. Então, o que o Tribunal de Contas do Estado está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa instruir minimamente um processo de contratação emergencial. Ok, você precisa cumprir isso. Mas o que é instruir minimamente? É provar essa situação de fato, essa situação de emergência, em que você não pode esperar o cumprimento de todos os passos. Pesquisa de preços, parecer jurídico, parecer técnico, você vai direto para a contratação. Então, o ponto mínimo que você tem que ter na sua dispensa emergencial, na sua contratação emergencial, é a comprovação clara, inequívoca, que você se encontra numa situação de emergência. Ok? Que você não tem outra alternativa de contratação sem causar um dano irreparável à administração ou a terceiros ou à própria sociedade como um todo. A jurisprudência, inclusive, eu não coloquei porque senão esse vídeo ia ficar muito extenso, mas a jurisprudência, inclusive, que diz que essa excepcionalidade vale, inclusive, para aquelas emergências que nós chamamos de emergências fabricadas, que é aquela emergência que só surgiu porque o agente público foi desidioso, não fez o seu planejamento, não fez a sua previsão de contratação. Mesmo nesses casos, a jurisprudência, o Tribunal de Contas da União diz isso muito claro, Ele diz o seguinte: olha, não é porque a emergência ela foi fabricada, ela decorreu de uma desídia, que eu vou deixar o dano ocorrer. Eu vou contratar emergencialmente e vou punir o servidor que foi desidioso. Mas voltando para o tema do vídeo, se eventualmente eu percebo que a elaboração do parecer jurídico, a elaboração ou a prática de um ato do procedimento do artigo 72 vai tomar muito tempo e vai me causar um prejuízo irreparável, eu posso ultrapassar essa etapa sem realizar. Poxa, professor, mas inclusive a pesquisa de preços, será que eu posso não realizar a pesquisa de preços na contratação direta? Novamente, veja o que a jurisprudência diz. É de novo o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul quem vai dizer: olha lá, quando não houver tempo hábil para a realização da pesquisa de preços tradicional, típico caso de calamidade pública, a lei faculta a substituição desse procedimento pela apresentação de notas fiscais anteriores pelo fornecedor contratado para o mesmo objeto, de forma a restar demonstrado que os preços são os regularmente praticados com outros contratantes e que a situação emergencial a ser combatida, o estado de perigo, não está sendo utilizada como subterfúgio a um aumento pontual de preços, um sobrepreço. Neste caso, as notas fiscais devem ser de período anterior ao estado de calamidade pública. Volta aqui comigo. O que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha,
É extremamente urgente, não dá nem para fazer pesquisa de preços, não dá para fazer cotação, não tem problema. Vira para o potencial contratado que você quer contratar emergencialmente e diz: amigão, você já forneceu este produto para alguém antes? Você já prestou esse serviço para alguém, pessoa jurídica sempre, tá? Antes, me apresente então essas notas fiscais, né? Me apresente então esses atestados. Atestado tem que ser sempre pessoa jurídica, né? Me apresente então, né, essas notas fiscais, esses atestados, comprovando o preço que você praticou. Para quê? Para que eu, administração, eu, prefeitura, tenha a certeza de que você não está me cobrando mais caro só porque eu estou muito necessitado do produto ou do serviço. Entenderam? E aí então eu fujo da regra do artigo 23 de ter que cumprir o artigo 23 como condição de contratação direta. Eu posso então pegar preços diretamente com o contratado. Isso é uma mão na roda para quem é da administração pública e já se encontrou numa situação de emergência, calamidade pública e para e pensa: puxa, eu vou ter que procurar contratos anteriores, vou ter que procurar no banco de preços, vou ter que procurar fornecedores, né? Vou ter que justificar fornecedores, né? Essas são as regras lá do artigo 23, procurar na internet, enfim. Né? Não, você vira para o cara que você quer contratar e fala: amigo, é super urgente, me apresenta aí 3 notas fiscais anteriores da data de hoje, dizendo que você já forneceu esse produto ou prestou esse serviço, e me mostra o preço para comprovar que o preço é o mesmo. Comprovou, pronto, você satisfez a exigência jurisprudencial, a exceção à regra. Ok? E aí, eu falei que eu ia dar um bônus para vocês de doutrina, eu nunca faço isso, mas abri uma exceção porque o professor, em comento, ele fez uma citação muito interessante no site dele, um parágrafo de um artigo muito maior, obviamente, recomendo a leitura, a bibliografia está no final da projeção, para que você siga e vá estudar, mas o professor Rony Charles ele fez uma observação muito cirúrgica e muito importante. Veja comigo na tela. Ele diz lá, ó: diante da situação emergencial, inclusive, as próprias exigências burocráticas relativas à fase preparatória ou de planejamento da contratação podem ser mitigadas. A urgência e a gravidade do risco a ser evitado pela contratação impõem a tomada de medidas céleres, muitas vezes imediatas. Assim, em hipóteses excepcionais, entre elas algumas situações que justificam a dispensa emergencial, defensável que ocorra a sublimação da fase interna e seja dispensável, inclusive, a confecção do projeto básico para serviços de engenharia que precisem ser realizados imediatamente. A bibliografia do professor Rony Charles, o artigo dele lá no site dele, está aí logo abaixo. Volta aqui comigo. Professor, um abraço para o senhor. Tá? Então veja que, já na égide da nova lei de licitações, tanto jurisprudência quanto doutrina concordam. Não, eu não preciso fazer, né, o procedimento do artigo 72, caso eu comprove, este é o ponto fulcral, caso eu comprove que se eu cumprir todo o procedimento, eu vou causar um dano irreparável, um prejuízo à administração, a terceiro ou à sociedade. Então, para responder a pergunta, eu posso dispensar o parecer jurídico? Eu posso dispensar a pesquisa de preços numa dispensa emergencial? Até pode. Será a exceção. Não é a regra. Não tome como regra. Isso é importante. Não tome como regra. É a exceção da exceção que já é a dispensa emergencial, né? Porque a regra seria a licitação. Então você até pode dispensar parecer jurídico e pesquisa de preços, desde que você, comprove que a emergência é gravíssima, que a calamidade pública é gravíssima, que você vai ter um prejuízo irreparável, que não dá para fazer minimamente esses procedimentos. Esse é o primeiro ponto, né? Ponto essencial. Segundo, no que se refere à pesquisa de preços, comprove que o preço de quem você quer contratar é um preço que ele pratica no mercado. Que ele não está praticando sobrepreço e que você, portanto, não vai ter, né, qualquer questionamento quanto ao preço de mercado. E aí, terceiro, né, aí é o professor Ricardo Ribas falando, nada impede que depois da contratação emergencial você encaminhe o processo como um todo para o departamento jurídico, para a sua assessoria jurídica, para que a assessoria jurídica possa dar um parecer ad referendo, pode dar um parecer aí conclusivo, né, verificando a conformidade dessa exceção. Resolvido o problema? Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desta aula, não deixe de seguir o canal, ative o sininho para receber novos vídeos, compartilhe esse vídeo com os teus colegas. Eu te vejo no próximo vídeo, te desejo muito sucesso, muita sorte. Tchau!